Fala-te, o ambiente em que você vive define quem você vai ser. Hoje eu quero compartilhar uma ideia sobre os ambientes em que você vive e talvez você precise mudar esses ambientes para ser a pessoa que você quer ser. Talvez você escute aí no fundo minha cachorrinha latindo ou meu vizinho tocando flauta, mas curta e compartilhe. Pense no conteúdo como um todo. Eu espero ajudar você de alguma forma, beleza? Vamos nessa. Então, o ambiente em que você vive define quem você vai ser. Aqui eu separei alguns ambientes em que você deve prestar bastante atenção. Primeiro é o ambiente familiar, segundo é o ambiente do casal, terceiro é o ambiente de amigos, quarto é o ambiente de trabalho e quinto é o ambiente mental. Primeiro, o ambiente familiar. O ambiente familiar é o ambiente em que você convive com seus pais e tudo que você traz como herança cultural, herança de ambiente e o que seus pais eles ensinaram para você. Segunda coisa é o ambiente do casal. O ambiente do casal nada mais é do que a pessoa que escolheu você e você escolheu para dividir a vida. Terceiro é o ambiente de amigos. Saiba com quem andas, te direi quem és. É um ditado muito forte. Ele é verdadeiro, não em completo, mas ele é muito verdadeiro. Ambiente do trabalho é o ambiente que você vai passar a maior parte da sua vida, ou pelo menos 35 anos até se aposentar. É um ambiente que ele vai influenciar muito, principalmente o seu lado profissional, claro que o pessoal também, claro, né? Porque vai fazer você desenvolver habilidades, né? Como ah, habilidades para lidar com pessoas, inteligência emocional, trabalho em grupo e o último, que é o ambiente mental. Eu acredito que esse ambiente mental ele é o mais difícil, não por gerenciar, mas é o mais trabalhoso. Por quê? Porque é quando ninguém ouve, ninguém vê, ninguém observa, é só você com você. Ninguém sabe exatamente o que se passa na sua cabeça. Ninguém sabe exatamente como são seus sentimentos. E você é a única pessoa que precisa aprender a lidar com eles. Porque se você aprender a lidar com isso, com o seu mental, você aprende a lidar com o resto. Então vamos lá. Primeiro, o ambiente familiar. Quando você era criança, você já começou a absorver informações. Seus pais, eles ensinaram você como você deve agir, o que você deve pensar, como você deve se comportar, o que você deve falar, o que você não deve falar, como você deve tratar as pessoas, quais sonhos você deve ter. Por quê? Porque os nossos pais, eles nos ensinaram o melhor que eles poderiam, correto? Porém, quando a gente chega na adolescência, a gente tem aquela parte da ruptura, aquele momento de ruptura, porque a gente começa a viver com outras pessoas, outros adolescentes. E nós vemos nesses adolescentes eles sendo pessoas legais, pessoas bacanas, pessoas divertidas, aventureiras. Isso é bom, claro que é bom. Porém, isso acaba te separando, te trazendo uma ruptura com os seus pais. Por quê? Porque os seus pais são adultos, seus pais são chatos, eles não sabem de nada, né? E na verdade, a maioria das vezes, pelo menos, né, são as pessoas ou as únicas pessoas nesse período ali de adolescência até a vida adulta que querem o seu melhor. Porque quando adolescente não sabem o limite do que é legal e do que não é legal, do que é divertido e que não é divertido, do que é perigoso e não é perigoso, porque a parte do lobo frontal, que é essa região aqui, não está tão desenvolvida, que é a parte do racional. Então, o adolescente ele é impulsivo, o adolescente ele tem os hormônios à flor da pele, o adolescente não sabe se comportar na maioria das vezes, e ele perde para todo esse conjunto de hormônios, de fatores, de dizer que os pais não sabem nada e dizer que os amigos é que sabem tudo. Porém, quando a gente chega à fase adulta, pelo menos, né, a maioria chega à fase adulta, é quando você começa
a desprender mais ainda dos seus pais. Por quê? Porque você começa a ter as suas convicções, você solidifica alguns valores, você entende que você precisa trabalhar, você entende que você precisa estudar, você entende que você precisa ser uma pessoa autossuficiente para lidar com o resto do mundo. Só que para que você lide melhor com essa disruptura dos pais, você precisa entender que você precisa se afastar deles. Por quê? Eu não digo se afastar, não mandar mensagem. Não é isso, não entenda mal. Mas eu digo se afastar para que você crie sua independência. Aprenda a se virar. Aprenda a ter sua independência. Provavelmente você deve conhecer alguém que pede opinião dos pais, da mãe, do pai, quando quer fazer alguma coisa. Ou que qualquer problema na vida recorre aos pais. Ou a mãe pede conselho pro pai, pede conselho pra mãe. Não que eles não sejam pessoas sábias, não é isso. Mas nós precisamos decidir por nós mesmos, porque as consequências não são dos nossos pais. O fardo não é nosso. Ou melhor, o fardo é nosso, não é dos nossos pais. O bônus e o ônus é nosso. Porque eles vão dar um conselho baseado na vida deles. Isso é ruim? Não é ruim. Mas você precisa entender que o que os seus pais viveram, em termos de experiência, talvez seja totalmente diferente do que você está vivendo. Ah, mas quem que eu vou pedir ajuda? Primeiro, quando você for pedir conselhos para os seus pais, saiba filtrar o que é bom e o que serve para você e o que não serve. Segundo, peça ajuda para alguma pessoa que já alcançou o seu objetivo. Por quê? Porque é uma pessoa que construiu o que você quer. Ou seja, digamos que o seu pai diz que empreender é ruim e que você precisa estudar para concurso público. Só que você não gosta de estudar, não gosta de sentar a bunda na cadeira. Você quer empreender, você quer trabalhar de uma maneira com que tenha mais liberdade. Você quer trabalhar para você. E o seu pai diz assim, não, você precisa fazer concurso público. O que acontece? Você vai ter uma sensação de sempre estar errado. Porque o seu pai não quer isso para você, a sua mãe não quer isso para você. Então, você, ao mesmo tempo, em vez de tomar uma atitude e fazer o que você acha que é certo, você vai na linha do seu pai. E daqui 2 anos você se frustra por não conseguir passar em concurso público. Quando passa não é o cargo que talvez você queira ou não é o salário que você queira. E aí você sai do concurso público depois de um tempo, dizendo que isso não é para mim. Você precisa criar autonomia nas suas decisões. O ônus, o bônus é seu, não é dos seus pais. Compartilhe os pensamentos com eles, concordo, mas esse é um ambiente que você precisa criar uma ruptura. Por quê? Porque os seus pais não têm os mesmos pensamentos que você. Bom, segundo ambiente é o ambiente do casal. O ambiente do casal é o ambiente da pessoa que você escolheu para dividir a vida. Ah, mas eu não sei. Então eu acredito que você tenha escolhido a pessoa errada. Pelo menos, no momento que eu estou falando isso para você, eu gostaria que você sentisse que a pessoa que você escolheu é para a vida inteira. Porque não adianta você escolher uma pessoa momentaneamente. A não ser que você não queira nada sério. Aí tudo certo. Mas quando você escolher alguém, veja os valores. Converse com essa pessoa primeiro. Primeiro, como ela vê o dinheiro, como ela vê o futuro, quais são os seus objetivos, o que ela quer para a vida, onde ela quer morar. Ela quer construir algo material, comprar apartamento, ter as coisas dela, não quer? Quer trocar de carro, não quer? Quer investir o dinheiro, não quer? Então tudo isso precisa ser conversado primeiro. Ah, mas eu gosto daquela pessoa. Só gostar não basta. Só gostar não basta para você ter um relacionamento saudável. Não basta.
Não basta. Então as pessoas, você como um casal, você precisa dividir os mesmos valores ou valores parecidos, dar a importância para as mesmas coisas, entender que a vida a dois é uma vida mais fácil de ser construída, entender que ninguém é feliz sozinho. Na minha visão, não é. Pode até ser, ok, tudo bem, né? Ah, eu tô feliz, mas acho que talvez você não tenha achado uma pessoa correta. Não estou dizendo que você não consegue ser feliz sozinho, não é isso, não é esse sistema, não digo que você não precise viver sozinho, não é isso. Mas você precisa entender que você precisa viver bem sozinho para viver bem com outra pessoa. Mas quando a gente compartilha a felicidade com outra pessoa, é melhor. Vai por mim, é melhor. É melhor porque a gente se doa, a gente tá junto, a gente acolhe, a gente é acolhido. E isso o ser humano precisa desse cuidado. O ser humano precisa. O ser humano precisa de um abraço, o ser humano precisa de um acolhimento, o ser humano precisa de uma conversa sem julgamento, o ser humano precisa viver em uma comunidade que seja duas, três pessoas. O ser humano precisa disso. Por muito tempo eu achei que eu não precisava de amigos. E graças à minha esposa e ao ensinamento que um outro amigo me trouxe, eu vejo o quanto a amizade é importante. Eu não preciso ligar toda hora, eu não preciso mandar mensagem toda hora, eu não preciso estar junto sempre. Mas eu sei que se eu mandar mensagem, se eu ligar, eu sei que pelo menos 3 pessoas vão me ajudar, vão estender a mão. Eu sei disso, porque eu sou assim para elas também. Ou seja, você precisa entender que o ambiente do casal, ele é um ambiente de segurança. Ele é um ambiente em que você vai mostrar as suas maiores fraquezas e que aquela pessoa, ela precisa acolher você da maneira com que você vai acolher ela. Porque para construir uma vida a dois, você precisa de parceria, você precisa de lealdade. Por isso que é um ambiente em que você precisa criar um ambiente, construir um ambiente bom junto com uma pessoa que tenha valores parecidos com os seus e objetivos não precisam ser objetivos iguais lá no final. Não é isso, não é o objetivo em si de profissional, por exemplo, mas que precisa os dois caminharem juntos, um ajudar o outro. O terceiro ambiente é o ambiente de amigos. Esse é um dos ambientes que mais influencia, com certeza, mas é um ambiente em que eu observo para alguns amigos hoje da infância, né? Eles ainda moram na mesma cidade, eles ainda jogam bola, eles ainda bebem no final de semana, eles ainda andam de carro no bobódromo e eu olho aquilo, eu ao mesmo tempo eu não fico triste com aquilo, mas eu sei que eles poderiam muito mais, mas eles se conformaram com aquela vida. É errado? Não, se faz bem para eles, ok. Por isso que eu saí da minha cidade natal. Lá eu teria duas opções de vida. Então eu saí da minha cidade natal, fui morar em Passo Fundo e hoje estou em Santa Catarina. Não troco por nada, não volto mais, não volto. Faz quase 6 anos que eu estou aqui. Então, esse ambiente de amigos, esse ambiente ele te ajuda a crescer ou te afunda de vez. Digamos que no final de semana você quer poupar dinheiro. E aí o teu amigo te chama para beber no sábado, na sexta, sábado e domingo. E aí você vai. Porém, você precisa poupar dinheiro, mas você vai. E se você não for, ele vai começar a te chamar de viadinho, ele vai começar a te chamar de tá fresco, não gosta mais, não tá bebendo mais por quê? Ou simplesmente porque você quer cuidar mais da sua saúde. Você não quer
pedir lanche no meio da semana, você prefere ficar em casa numa sexta-feira, sábado prefere ficar em casa também, ou no máximo sair para jantar, e domingo é o teu dia de descanso porque precede a segunda-feira. E aí os seus amigos, aqueles que você saía sempre, você não sai mais. Aquilo, beber, excesso é claro, que eu também gosto de vinho, mas beber em excesso ou beber sexta, sábado e domingo, ou no lugar lotado, uma música alta, não te faz mais feliz. E aí você vai mudando de amizade, você vai mudando de ambiente, porque aquilo não te pertence mais. Aquilo não é um ambiente que faz mais sentido para você. Você prefere chegar numa sexta-feira, fazer uma janta, tomar um bom vinho, descansar no sábado, ir para a academia, descansar no sábado e domingo relaxar. Por quê? Porque a semana inteira foi uma semana trabalhosa, uma semana intensa. A cabeça está cansada. Só que ao mesmo tempo, aquilo que os seus amigos fazem não faz mais sentido. E como consequência, naturalmente você vai se afastar dos seus amigos e eles vão se afastar de você, porque os objetivos não são mais os mesmos. Digamos que você quer empreender e os seus amigos são todos quebrados. Eles não vão te apoiar. Eles podem dizer de uma maneira não direta: eu acho que você não deveria, eu acho que você deveria continuar no emprego ganhando R$ 2.000 por mês, que tá ótimo. Eles não vão falar assim: vai lá que eu te apoio. Se a pessoa falar: vai lá que eu te apoio, e não é apoiar dando dinheiro não, é apoiar com a palavra. Apoiar, dizer assim: pô, tamo junto, vai lá, você consegue. Isso é amizade de verdade. Porque ele está respeitando a sua decisão de não querer a mesma coisa que ele. Isso é amizade de verdade. Isso é parceria. Isso é legal. Se for ao contrário disso, na minha visão, é um amigo que não é amigo. Ele não respeita a sua opinião. Não respeita. Aí nós chegamos no ambiente do trabalho. Ambiente do trabalho. Analise se você está num ambiente que favorece o seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional, que trabalhe, que traga desafios para você se desenvolver. Porque se você está num trabalho em que você não está se desenvolvendo, não tem desafios e que de alguma forma você não consegue ajudar alguém, eu não sei se você está no trabalho certo. Ou se tiver também, tá tudo certo. Mas o desafio move o ser humano. Fazer diferença na vida dos outros ajuda a você a progredir. Ou, por exemplo, você quer empreender, quer fazer, quer testar coisas diferentes, quer fazer alguma coisa, quer trabalhar para ti. Cara, faça. Claro que não faça moda louco, não guarde, não queime a ponte, digamos assim. Não queime os barcos, que é simplesmente pegar e largar tudo que você tiver. Primeiro você precisa se organizar financeiramente para que você consiga ter pelo menos uma certa estabilidade, porque falta de dinheiro traz muita instabilidade emocional. E isso pode gerar um grande problema para você. Então, primeiro, você gosta do que você faz? Você conseguiria fazer o que você faz por muito tempo? Eu estou compartilhando uma coisa com você aqui. Por exemplo, eu sou personal trainer, trabalho com pessoas, faz 1 ano que eu estou trabalhando somente para mim, mas antes disso eu construí uma carteira de clientes que eles permitem trazer novos clientes e ao mesmo tempo eu consiga me dedicar a outros projetos como esse aqui, que é trazer conteúdo de vida para você. E ao mesmo tempo eu tenho um dinheiro guardado para que, se os clientes diminuírem, eu consiga me manter muito bem. Só que ao mesmo tempo eu construí isso. O quanto eu ganhava na academia era bem menos o quanto eu ganhava como personal.
Então, a lógica é: vou trabalhar para mim, vou trabalhar menos, vou ganhar mais e vou ter tempo para me dedicar a esses projetos, que é trazer conteúdo, né? Que é compartilhar com você a minha ideia, visão de vida e assim por diante, ver se isso faz sentido para você. Então, a ideia é que você mantenha o seu trabalho, mas continue se aperfeiçoando, continue fazendo curso, continue estudando, pague uma mentoria se for necessário, mas que você vise outras oportunidades, aumente sua gama, né, de conhecer pessoas, network, que você sempre vai ter um trabalho ou vai ter alguém que queira fazer ou abrir um negócio com você, ou alguém que vai trazer alguma ideia em relação à abertura de algum negócio. Fechou? E agora vem o ambiente mental, que para mim é um ambiente mais trabalhoso, mais difícil, e que se você piscar o olho, anos e anos da vida passaram. Vou te dar um exemplo. Em meados de 2016, 17, 18 e 19, eu trabalhava mais ou menos umas... Posso dizer que foi de 12, 13, 14, e em 2019 eu trabalhava mais ou menos umas 15 horas por dia. Eu trabalhava como personal ainda numa academia em Passo Fundo. Era muito bom, ganhava muito bem, mas a vida passava e eu só trabalhava. Eu não tinha tempo para ler, eu não tinha tempo para me desenvolver intelectualmente, mentalmente, eu não tinha tempo para pensar em outros projetos, porque a rotina ela me sugava. A rotina ela fazia com que eu andasse e caminhasse de uma forma automática. E isso é muito confortável, porque eu tinha vários clientes e conseguia ganhar um bom dinheiro, guardar uma parte dele e ao mesmo tempo o dia passava voando. Então, eu sempre gostei muito do meu trabalho, gosto muito dele, mas ao mesmo tempo eu não parava para pensar sobre o que eu queria exatamente, se era continuar ali ou se era iniciar outros projetos. Então, em 2020, me mudei para eu e minha esposa, nos mudamos para Santa Catarina, em que eu comecei a trabalhar 6 horas. 6 horas apenas. E aquilo me deu um baque na minha rotina que mentalmente eu demorei para me adaptar. Porque eu saí de uma rotina que eu trabalhava 15 horas, 16, dependendo do dia, para uma rotina que eu trabalhava 6. Então aquela calmaria, ela bagunçou um pouquinho minha cabeça. Então, até entrar nesse período de não, a partir desse momento eu vou me dedicar ao trabalho, a partir desse momento eu vou ver o que eu quero fazer. E eu tive essa liberdade. Porém, eu tive essa liberdade em fazer o que eu queria. E aí eu acabei me dedicando a outro projeto, não deu certo. Continuei trabalhando na academia até o ponto em que eu construí uma carteira de clientes para chegar no momento de dizer assim: eu não quero mais isso. Eu quero trabalhar só como personal, quero trabalhar só para mim e quero me dedicar a outros projetos. Mas ao mesmo tempo, hoje nós estamos em 2025, em 2023 eu retomei um hábito que eu falo que é um hábito que mudou minha vida, que é ler todas as manhãs, durante a semana e final de semana. Por quê? Porque esse hábito faz com que eu leia no primeiro momento da manhã, quando a minha cabeça está leve, quando a minha cabeça não tem nenhuma informação, quando a minha cabeça está vazia. E assim eu consigo ler muito mais fácil, eu consigo anotar o que eu leio, eu consigo estudar e preparar a minha cabeça. Eu consigo refletir, eu consigo pensar em mais ideias, eu consigo me desenvolver. Eu consigo elaborar e estruturar outras ideias, melhorar as minhas interpretações e principalmente afunilar em coisas que eu quero e coisas que eu não quero. Por isso que ler para mim é muito importante, estudar para mim é muito importante. Claro,
Você não gosta, não tem problema. Mas a ideia é que você comece de alguma forma. Você estude de alguma forma. Você pegue um vídeo no YouTube de algum assunto que você goste e você se aprofunde nele. Porque estudar não é necessariamente sentar numa mesa e ler. Não, tu consegue estudar de outras formas também, né? Eu gosto de sentar numa mesa e ler. Eu gosto de sentar numa mesa, não, na cadeira e estar aqui conversando com você. Eu gosto de chegar aqui e falar com você. Porque talvez as minhas ideias, elas te ajudem de alguma forma. E se não ajudar também tá tudo certo. Mas eu quero compartilhar com você esses ambientes em que você precisa entender que você precisa observar eles e refletir sobre eles e entender e se perguntar principalmente se esses ambientes estão corretos para você, se esses ambientes estão fazendo bem para você e se esses ambientes estão te ajudando você de alguma forma. Relembrando, ambientes que você precisa sempre ou observar ou analisar e se perguntar se aqueles ambientes estão fazendo bem para você. O ambiente familiar, que é dos seus pais, o ambiente do casal, o ambiente dos seus amigos, o ambiente do trabalho, o seu ambiente mental. Fechou? Então, se esse vídeo fez muito sentido para você, compartilhe e comente abaixo qual a sua opinião, se quer que eu traga assuntos de desenvolvimento pessoal, de como aprender e mudar hábitos, por favor, comenta aqui embaixo. Valeu, até a próxima.